Salve Eletroaddicts, como vai? Tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto em voga, né? São os dispositivos cardíacos intracavitários e os dispositivos cardíacos extracavitários. A gente tem aí uma situação de um ex-apresentador da Rede Globo, né? O Faustão, que vai precisar de um transplante cardíaco. E aí muitas pessoas ficaram em dúvida e me perguntaram como isso é possível. Então, assim, para o paciente chegar num ponto onde ele precisa fazer realmente um transplante cardíaco, é necessário que todas as terapias, tanto farmacológicas quanto de dispositivos intracardíacos, estejam esgotadas. Então, o paciente ele só vai mesmo para transplante quando essas terapias já foram todas otimizadas e esse paciente ainda continua com sintomas e com fração de ejeção caindo. Então, na nossa realidade, a gente tem alguns dispositivos intracavitários que podem auxiliar na otimização desse tratamento. Primeiro, o marca-passo, que evita alguns tipos de arritmias, ele consegue colocar o coração batendo de uma forma onde a gente consegue saber a frequência cardíaca para esse coração não se estressar, não bater de uma forma muito acelerada ou arrítmica em alguns casos, né? A gente tem o cardiodesfibrilador implantável, que é um dispositivo que reconhece arritmias malignas e quando essas arritmias malignas que podem evoluir com a morte do paciente, elas aparecem, esse dispositivo ele faz o papel do desfibrilador. Ele dá uma carga elétrica e esse coração é resetado do ponto de vista eletrocardiográfico e eletrodinâmico. Ou seja, ele sai da fibrilação ventricular e volta para um ritmo onde ele possa ter pulso, onde ele possa ter pelo menos uma pressão para poder os órgãos receberem oxigênio e nutrientes. A terapia de ressincronização ventricular é um modus operandi recente. Você, através de um bloqueio de ramo esquerdo, você consegue ver que os dois ventrículos eles começam a bater de uma forma assincrônica, ou seja, um bate de uma forma não ao mesmo tempo do que o outro, por conta do bloqueio. Então, essa terapia de ressincronização ela vai acelerar e vai juntar um pouco esses dois batimentos, melhorando a performance cardíaca desse coração. Além disso, existem terapias mistas. O paciente pode ter o marca-passo junto com o CDI apenas, e o paciente pode ter a terapia de ressincronização cardíaca junto com o CDI e junto com o marca-passo. Esses são os dispositivos intracardíacos que estão disponíveis e o SUS do nosso país consegue atender bem. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte a gente está falando dos dispositivos extracardíacos de estimulação ou de suporte. A gente tem como se fosse uma ajuda exterior para que o coração que está com dificuldade de fazer a contração consiga bombear pelo menos o sangue. Isso é uma realidade um pouco distante ainda dos nossos pacientes SUS. Mas, por exemplo, qualquer cirurgia cardíaca, o paciente é colocado num tipo de dispositivo de circulação extracorpórea que faz o papel do pulmão e do coração por um curto período. Esses dispositivos nos quais a gente já está se referindo são dispositivos onde o paciente coloca o dispositivo, tem os dispositivos já na terceira geração, e ele vai para casa para poder esperar que o transplante do coração ou chegue a vez dele na fila do transplante. Ele serve muitas vezes de ponte para transplante ou, em alguns casos, de pacientes com miocardite. Esses dispositivos são usados para que o coração se recupere da disfunção por conta da infecção
e depois esse dispositivo ele é retirado. No caso do transplante, esse dispositivo, ele nos Estados Unidos, ele não é uma raridade. Aqui, infelizmente, a gente tem um grande problema financeiro. O custo desse mecanismo é realmente um custo elevado. Então, poucos pacientes vão conseguir, em determinados serviços, colocar esse tipo de dispositivo auxiliar para os batimentos cardíacos até a época do transplante. Dizem que a geração 3, que é o HeartMate 3, que é a última geração desse dispositivo, consegue esperar até 2 anos. Pode ser que isso aconteça, mas aí a gente já está falando de uma coisa fora da realidade do SUS, tá? A nossa realidade, infelizmente, não é essa. O paciente normalmente pode ficar esperando por algumas semanas ou até 2 semanas numa circulação tipo uma extracorpórea, um biopump, se o paciente estiver num estado grave, entubado, para que esse transplante ocorra nesse momento onde o paciente tem a necessidade e está na fila. Correto? Então, essa é o recado que a gente queria dar. Um grande abraço, tudo de bom.